Olá amigos, irmãos e irmãs, me chamo Lindenberg, falo aqui em nome do coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum e vim conversar um pouco com vocês sobre saúde mental. Como é que está a nossa saúde mental nesse período complicado de uma pandemia que muda completamente com a nossa rotina, as nossas perspectivas até que ponto a nossa saúde mental se fortalece ou se enfraquece num processo como esse, que não deixa de ser um processo de exceção, um processo que sai quebrando com as estruturas que nós estamos acostumados, né? Então, como é que nós estamos lidando? Como é que cada um de nós está lidando? Então, eu queria fazer algumas reflexões importantes para esse período. Toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Então, a partir do confinamento, nós temos duas vertentes importantes para a gente considerar. O isolamento em si. Então, o isolamento social tem sido a grande tática dos países para barrar a rapidez com que o vírus se propaga. Isso é uma característica bem específica dos vírus que causam doenças respiratórias, né? Os vírus da gripe, os vírus, a influenza, o coronavírus que causa a Covid-19. Então, é uma característica desse tipo de vírus, a rapidez com que eles se espalham. Nem sempre a letalidade é alta, né? Nós tivemos em 2009 um grande surto de influenza, chamado na época de gripe aviária, e que infectou 2 milhões de pessoas no mundo, mas com a letalidade bem menor do que outros tipos de vírus, como o ebola, por exemplo, né? Então, uma das táticas, a principal tática tem sido essa: isolamento social, evitar aglomerações e a possibilidade do vírus rapidamente se alastrar. Isso dá tempo para que os sistemas de saúde se organizem e, ao mesmo tempo, a gente tenha menos pessoas doentes. Então, nós temos, num primeiro ponto, o isolamento em si. O segundo ponto que é importante observar na questão do confinamento é como essa questão do confinamento mexe com as nossas perspectivas. Porque a gente passa a ter incertezas sobre o presente, sobre o futuro. A gente está vendo aí as perspectivas de pico, por exemplo, da infestação, né, das infecções para abril e maio. Então, nós temos aí vários quadros de incerteza que naturalmente mexem com a nossa perspectiva existencial, seja quando a gente pensa em relação a gente, ou quando a gente pensa em relação às pessoas, à humanidade, à coletividade de maneira geral, né? Então nós temos esse quadro que está posto para nós. Tem um vídeo que está circulando pelas redes sociais que é bem interessante, de uma brasileira que mora na Itália, na cidade de Turim. E ela conta como eles estão de quarentena já desde da última semana de fevereiro. Ela conta como tem sido as etapas, né, que eles têm vivenciado da quarentena. E aí eu vou comentar aqui rapidamente para a gente ter uma ideia do que a gente pode esperar. Mas não é de forma alguma um processo que vai acontecer de forma idêntica para todo mundo, né? Mas ela relata o seguinte, que na primeira semana eles não tinham bem noção do que estava acontecendo ainda, então foi uma semana de adaptação e muitas pessoas consideraram como férias. Então, continuaram saindo, foram aos parques, aos clubes, às festas e etc. A ficha não havia caído ainda, né? E é compreensível naquele momento que a Itália era o segundo país atingido, né, pelo coronavírus. O que, por exemplo, já não se justifica no nosso caso do Brasil, que o vírus demorou um pouco mais a chegar aqui, a gente já vê o cenário internacional, sobretudo de China e Itália, e ainda nessa primeira semana, agora de confinamento, de quarentena, a gente vê muitas pessoas ainda mantendo uma rotina, inclusive de situações que a gente poderia considerar como supérfluas, como aglomerações desnecessárias, né? Tem aquelas aglomerações que demoram um pouco mais a serem desfeitas. Isso faz parte do processo
principalmente as aglomerações que dizem respeito às profissões. Mas há outras que são negociáveis, né? Então a gente está demorando um pouco mais na nossa primeira semana. Eu estou no meu 6º dia de quarentena e eu tenho observado isso, né? Não só pelas notícias da mídia, mas pela observação em relação às pessoas que estão, né, mais próximas. Então está tendo uma certa demora da nossa parte, sem justificativa a princípio. Talvez por a gente considerar que a letalidade do vírus não merece tanto cuidado assim, mas os dados nos mostram a necessidade de cautela, né? Então, primeira semana ainda de adaptação. Segunda semana, ela fala, no vídeo que eu citei, ela fala de um tédio simples. O tédio começa a chegar, mas as pessoas conseguem rompê-lo de forma simples, com música, com algumas ações compartilhadas com vizinhos, através de suas varandas, né? A gente viu inúmeros vídeos, até bem interessantes sobre isso, esse poder de mobilização e de ajuda coletiva. A partir da terceira semana, ela cita que os processos de ansiedade começam a se aprofundar. Terceira e quarta semanas. Então a gente já tem processos que atingem de forma mais forte a saúde mental, porque então você agora tem que lidar com uma situação que ela não tem perspectiva de ser resolvida de forma rápida. Então é preciso lidar com isso. Então não é uma questão que vai ser resolvida em 2 semanas. Não é uma questão que vai ser resolvida em 3 semanas. É preciso a gente se conscientizar que pelos próximos meses nós teremos ainda reflexos do surto do coronavírus. O que é mais imediato são as medidas de quarentena que estão sendo tomadas mundo afora. Aqui no Brasil também estão sendo tomadas a partir dos estados. Mas não existe uma perspectiva de dia tal de abril, da primeira semana de abril a gente vai conseguir resolver e a vida vai voltar ao normal, entre aspas, ao normal. Então não funciona dessa forma. A gente está num surto pandêmico, né, que exige cuidado, exige cautela, exige modificação de estilos de vida e modificação na perspectiva de tempo. Nós que estamos extremamente apressados na nossa vida cotidiana, nos acostumamos à pressa, a termos metas a serem cumpridas, prazos a serem cumpridos, mas agora nós temos uma situação que exige que a gente desacelere. Então tem uma perspectiva de que eu terei paciência nesse processo, vou dar a minha parcela de contribuição para o coletivo. É extremamente importante a gente compreender isso nessa perspectiva. Não será resolvido de forma rápida. Há perspectivas que falam de meses a fio de luta mundial em relação à propagação do vírus. Não é porque ele tem uma baixa letalidade frente a outros vírus, como o ebola, por exemplo, que a gente vai descuidar. Afinal de contas, a capacidade dele de propagação é muito alta. Então a gente não tem como achar que é uma gripe simples, porque não é uma gripe simples. Uma gripe simples não mata e não infecta tantas pessoas ao mesmo tempo. Se você acompanhar os dados estatísticos diários, né, de um dia para outro sobem 15 mil, 20 mil a quantidade de pessoas infectadas. Então não é um processo simples. E aí, o vídeo já está muito longo, né? Então eu vou tentar ser breve em alguns encaminhamentos que na verdade são sugestões. Não, em qualquer processo de a gente lidar com saúde mental, em qualquer situação que exija um cuidado maior da nossa parte, é sempre temerário colocar como se fossem receitas, né? Faça isso que você vai conseguir tal resultado. Não necessariamente. Depende de cada pessoa, depende do ritmo de cada pessoa, das perspectivas dela, da capacidade que a pessoa tem de se fortalecer, de construir outras perspectivas. Então é bem mais complexo, né? Mas de maneira geral, eu elenquei aqui 5 pontos para contribuir, além das reflexões que eu já fiz, né?
Então é importante que a gente consiga manter minimamente uma rotina. Obviamente a gente não vai ter a rotina como antes, né? Então a gente precisa construir. Olha que interessante, é um movimento interessante a possibilidade da gente construir a nossa rotina. Rotina de estudos, cuidado com os filhos, momento de interação maior com a família, embora a gente esteja utilizando muito as redes sociais agora, né? Mas nós estamos em casa, full time, né? Estamos o tempo inteiro com a nossa família, ou com pessoas próximas que a gente possa conversar. Então isso é um outro movimento existencial bem interessante. Então fortalecer a rotina, principalmente com a inclusão de diversas ações, diversas atividades que nos gerem prazer, isso também é extremamente importante. Então não é aquela rotina cansativa da falta de tempo, é uma rotina agora que você tem a possibilidade de incluir atividades prazerosas. E aí, algumas pessoas que eu tenho conversado nesse período me relataram todo tipo de atividade, da arte-terapia à atividade física, da leitura dos livros atrasados a colocar pesquisas em dia ou escritas em dia, né? Então, tem muitas possibilidades aí da gente criar essa rotina prazerosa. A atividade física é indispensável, mesmo a gente não podendo sair. Aqui no condomínio que eu moro, por exemplo, até as caminhadas estão proibidas. Mas não tem problema, a gente dá um jeito. A gente faz atividade física dentro de casa. O importante é que a gente esteja em movimento. Os processos pré-depressivos ou depressivos, eles dependem muito da nossa morbidade para que eles ajam. Então, do momento que a gente está em movimento, seja movimento mental, emocional ou físico, a gente combate naturalmente qualquer processo mórbido, qualquer pensamento mórbido que queira se instalar nesses tempos de incerteza. Implementar um projeto pessoal que você não teria tempo normalmente. Isso também é interessante. Escutei alguns relatos de pessoas que começaram a escrever um livro, estão produzindo um blog, um site, estão escrevendo um diário para depois transformar isso num livro ou numa outra perspectiva de estudos para elas ou compartilhar com as pessoas. Então tem muitas possibilidades. E essa questão do tempo que a gente tem para fazer isso é algo que a gente tem que realmente valorizar. Trabalhar e aprofundar perspectivas. Aí é assim, um desafio um pouco maior, mas que a gente também precisa investir nisso. Quais são as nossas perspectivas, não só para o que está acontecendo agora, nesse quadro pandêmico, mas para o depois. Do ponto de vista espírita, do ponto de vista espiritual, nada ocorre por acaso. E a gente tem que extrair o que há de melhor de aprendizado moral das diversas situações que ocorrem aqui na matéria. Então, nós estamos preparados, por exemplo, para nos modificarmos ou nos trabalharmos a nível individual, de modo que a gente consiga construir, a partir de agora, uma coletividade mais fraterna, mais solidária, que as pessoas consigam perceber a humanidade efetiva que há no outro. Alguma coisa tem que ser modificada no nosso projeto de sociedade, no nosso projeto pré-civilizatório. Eu chamo pré-civilizatório porque a nossa civilização ainda é muito frágil, é muito tênue a linha que separa a civilização às vezes, de processos de barbárie, né? Então a gente tem que se apegar ao que é eminentemente humano. O nosso projeto de sociedade precisa ser modificado a partir desta situação que nós estamos vivendo. O projeto econômico vigente é inviável. O projeto de desvalorização da ciência, que não ocorre apenas no Brasil, mas ocorre em diversos países, isso também é inviável. A forma egoísta como nós vivemos é uma forma inviável. Inviabiliza o progresso. E aí, do ponto de vista espírita, nós somos espíritas, temos que falar sobre isso. O progresso não é só individual, o progresso é coletivo. Como é que eu posso contribuir para o coletivo se eu individualmente não estou conseguindo mudar as minhas perspectivas egoísticas construídas ao longo de centenas e milhares de reencarnações? Então é algo para também a gente exercitar durante esse tempo. E para finalizar, um processo muito natural de prevenção a processos de ansiedade e depressão
é a gente ser útil. Então, solidarize-se, procure ações coletivas que estão sendo realizadas em prol de outras pessoas. Não estão faltando ações como essas aí espalhadas pela rede social. Basta procurar um pouquinho e se engajar. Pode ser desde a doação de alimentos para quem esteja precisando, até confecção de máscaras, doação financeira. Nós temos aí a Casa da Sopa fazendo um importante trabalho nesse período com a população em situação de rua. Então não faltam ações. Basta você olhar o seu feed do Instagram ou do Facebook e você verá alguma ação sendo mobilizada, e aí você pode se engajar para você se sentir útil, né, nesse processo tão conturbado que a gente está vivenciando. Então é isso, o vídeo ficou um pouco longo, ficou longo além do que eu gostaria, mas foi importante fazer esse conjunto de reflexões para que a gente possa não só se fortalecer enquanto ser humano nesse processo conturbado, mas também ainda conseguir colaborar com os nossos irmãos e irmãs que estão em sofrimento e trabalhar também as nossas perspectivas de presente e de futuro para o nosso aprendizado espiritual. Então, obrigado, até a próxima.